Olá, tudo bom? Oitavo ano. Então, estamos começando aqui mais um dia, né? Mais uma aula falando sobre tensões e conflitos na América. As nossas duas últimas aulas, né, foram basicamente sobre esse tema e hoje eu trouxe aqui algumas imagens para a gente dar relembrada de alguns conflitos que nós já falamos e também, né, aproveitar e falar de alguns outros que a gente ainda não tenha visto, tá bom? Então, para relembrar, conteúdo do livro 2, unidade 4, capítulo 3, tá? Então, América 2, só para ficar uma referência aí para vocês. Então, primeiro conflito, né, que nós vemos aqui na América, que nós vamos falar sobre ele, é Venezuela, que nós vimos no último vídeo, inclusive, né, eu falei bastante dessa relação Brasil e Venezuela, porque pela proximidade territorial, pela questão de ter a fronteira, faz com que muitos venezuelanos venham em direção ao Brasil, né? E aí nós perguntamos aí, algumas pessoas já andaram perguntando por que nós não tivemos aí uma intervenção, né, forte do Brasil com relação à Venezuela. Porque a Venezuela ela está passando por um momento de crise política bem intenso, né? E é claro que isso se reflete principalmente na questão econômica. Então, como nós estamos com uma grave crise na Venezuela, temos um grande quantitativo de pessoas se deslocando para o Brasil. Só que nós temos alguns outros interesses econômicos em questão, né? Então, nós tivemos aí também o próprio Estados Unidos com certa influência aí no caso da Venezuela, e o Brasil ele se posicionou, né, da seguinte maneira, que ele não ia fazer uma intervenção, vamos dizer assim, militar na Venezuela, porque o Brasil ele não queria ir contra a decisão política de um povo, né? Então, assim, eles têm uma crise, interfere no nosso território, mas cabe ao Brasil fazer o quê? A proteção do seu território e não interferir na crise econômica ou política que eles estejam passando, né? Então, assim, o Brasil teve uma decisão política bem acertada, né, de manter o quê? Fiscalização, proteção na nossa fronteira do lado brasileiro, né, e deixar que os próprios venezuelanos sigam aí o seu caminho, façam seus protestos, que façam a sua busca por melhorias na sua política e na sua economia, tá? Então, eu já debati um pouquinho mais na semana passada, então vamos ao próximo. Vamos chegar aqui em Honduras. E aí vocês vão perceber que boa parte, né, desses conflitos está diretamente relacionado aí à questão da política. Quando nós falamos em Honduras, né, e aqui nós não temos uma charge, mas sim uma foto, e que mostra a seguinte frase, né, Honduras não se vende, se defende. Então vem falar basicamente dessa crise política que já vem acontecendo há um tempo em Honduras. Nós tivemos aí problemas, né, com relação à sua economia, que nós tivemos aí assim a questão de golpe, não golpe na economia. Nós tivemos um grande problema com relação às disparidades, né, ou seja, as diferenças econômicas. Então nós tivemos aí um grande avanço do latifúndio, né, então, monocultor. Então isso fez com que muitas pessoas acabassem ficando sem acesso às terras. Então nós tivemos ali um grave problema fundiário, que nós chamamos, né? Então, além disso, graves problemas aí também com relação à sua estrutura política, de acesso das pessoas às coisas. Então, como emprego, como escola e como várias outras situações. Então, isso trouxe um descontentamento muito grande para o povo hondurenho, né, que se viu aí nessa necessidade de brigar, né, assim, por conta de novas, buscando, né, assim, novos acertos aí, novas diretrizes para o seu país, tá bom? Então, seguindo aqui para o próximo, o Chile. O Chile, né, que teve grandes protestos no ano passado,
já no finalzinho do ano passado, eu já comentei com vocês também, né? E essa crise ela se deu principalmente porque nós tivemos uma sucessão do próprio governo que já do atual presidente, que já foi presidente, ficou um tempo afastado, foi reeleito, e aí nós tivemos uma crescente insatisfação da população com relação às medidas, às políticas do país, né? Então, o que aconteceu? Nós tivemos um aumento das grandes diferenças econômicas, né? Nós tivemos uma ampliação do quantitativo de pessoas com maior poder aquisitivo, tivemos também a classe média que cresceu bastante, mas só que essa classe média ela cresceu da seguinte maneira, com um grande acesso ao crédito, mas não tiveram assim tantos avanços com relação ao desenvolvimento de pagamento, né? Então, teve acesso para gastar, mas não teve assim melhoria no salário. Então, basicamente cresceu o grande quantitativo de endividados, né? Então, assim, as pessoas tinham facilidade de comprar, mas acabavam ficando com dificuldade de pagar porque o seu salário acabava não acompanhando. Por que o salário não acompanhava também? Vieram alguns problemas com relação ao aumento da passagem, tiveram aumentos nas tarifas de água, luz, ou seja, aumento em tarifas básicas da população, principalmente na questão do transporte, né, que foi aí um dos pivôs, assim, que foi a gota d'água para a população, porque a população ela chega a ter um gasto com o transporte público que equivaleria assim, mais ou menos a 30% do seu salário. Então, é um impacto muito grande para as pessoas que têm um menor poder aquisitivo, né? Então, assim, ampliam, ou seja, mais e mais e mais gastos, mas o salário se mantém. Então, é óbvio, né, que isso levou a um descontentamento da população. Foi só isso? Não. O governo ele também demorou bastante a responder às insatisfações populares, né? E conforme ele foi respondendo, também não respondeu de forma satisfatória, né? Então, assim, chegou a ser, ao entendimento da população, o quê? Mais uma provocação do que uma resposta, né, às inquietações das pessoas, tá? Os movimentos estudantis estiveram muito ligados aí na Revolução do Chile, principalmente por conta, né, do acesso ao transporte escolar, né, que os jovens acabam se deslocando muito com escolas, universidades, dependem bastante, então é claro que eles também tiveram bem engajados aí nessa questão política em que seu país estava vivendo, política e econômica, tá? Os protestos deles chegaram a ser bem violentos, como eu já comentei com vocês, né? Mas, assim, o governo ele reconheceu que ele teve vários erros e buscou, né, amenizar a situação. Então, hoje as coisas correm, assim, mais apaziguadas, né? Então, os confrontos eles já diminuíram. Mas a insatisfação e a cobrança da população, essa sim continua, tá bom? Então, seguindo aqui. O próximo que nós temos aqui é a Bolívia, né? A Bolívia ela também passa por um problema aí com relação à sua política. E como eu falei, acaba interferindo na questão da economia, né? Então, a política ela teve já por volta de 2000, se não me engano 2006, ela teve um grande problema com relação a um golpe, né, a um golpe de Estado. Então nós tivemos aí uma grande interferência no seu poder com relação ao sistema, né, de presidência, e a população ela ficou muito satisfeita. E é claro que veio de umas sucessões assim de retomadas no governo, mas que trouxe muita instabilidade para a população, né? Então, como eu sempre disse para vocês, essa instabilidade política ela acaba afastando empresas internacionais que vão fazer algum investimento no país, né? Porque problemas na economia podem modificar os acordos econômicos com essas empresas. Então, essas empresas elas não se sentem seguras
de se instalar no país. E assim, não se instalando no país, acaba não desenvolvendo bem exploração de certas riquezas naturais, o comércio externo do país e até mesmo geração de empregos. Então isso trouxe uma grande insatisfação aí para a sua população, tá? Que ainda assim ela continua aí na luta por melhores condições de vida, mais acesso a empregos e também, é claro, uma estabilidade que todo mundo precisa. Seguindo aqui agora, vamos para o México, que eu também comentei na semana passada com vocês, né? O México que, como vocês podem perceber aqui, é uma charge e mostra bem essa divisão, né, com os Estados Unidos. Então vamos lá. Temos já de cara aí, né, o muro, né, que esteve em tantas manchetes, né, mostrando o que é essa travessia, esse muro de separação entre o mundo desenvolvido dos Estados Unidos e subdesenvolvido do México. Né? Então nós temos basicamente isso. Primeiro, esse confronto de território, né, essa questão de fronteira, e temos aqui também que é muito assim latente nessa região, que é a questão do tráfico, né? O tráfico de drogas do México para os Estados Unidos. Então é uma região muito conflituosa, né? Porque muitas pessoas tentam atravessar drogas, muitas tentam atravessar ilegalmente em busca de melhores condições de vida nos Estados Unidos. E aí nós temos também, né, dentro dessa questão dos imigrantes, a questão dos coiotes, né, que fazem essa travessia das pessoas, que elas conhecem os caminhos. Só que o que acontece, né? Não é um caminho nada seguro e eles não têm como dar a garantia das pessoas que eles vão conseguir terminar o caminho, né? Então muitas pessoas até infelizmente acabam morrendo nesse percurso que é realmente muito perigoso. Além das questões climáticas, tem também minas, tem também, né, as condições também naturais como rios. Então, assim, é uma questão bem problemática. E já no lado do México, nós temos também o tráfico de entorpecentes, como eu disse para vocês, que é muito latente em todo o México, principalmente ali na cidade do México, Tijuana, que chega a fazer fronteira ali com os Estados Unidos, que nós temos graves problemas ali com relação à segurança. Problemas assim com, vou dizer, sequestro de pessoas, né? Já foi até tema de vários filmes, esse grande problema de sequestrar pessoas mais abastadas, né? Os filhos, parentes, para pedir, né, em troca dinheiro. Então nós temos aí vários problemas sociais relacionados, né, a essa proximidade, a essa grande questão conflituosa. Desculpa ser um pouco redundante, mas é isso. São vários conflitos, né? O conflito urbano, de ter coisa que acho que é bem parecida até aqui com o Brasil, com relação à violência urbana, tá? Então, basicamente isso.